E aqui nós estamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, pedi uma palavra a Deus que falasse aos nossos corações. E eu confesso que não é fácil, não é. Conseguir uma palavra, você tem que buscar, tem que orar. Às vezes vem uma palavra, você ora a Deus, e aquilo é o que você queria ministrar. E eu fiquei nesse embate agora de estar, Deus, é esta palavra, confirma em mim. Mas eu trouxe aqui uma palavra, está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Abra sua Bíblia, vamos partilhar desta palavra, serei breve, apesar que eu tenho quase uma hora para ministrar, mas eu creio que em 45 minutos eu consigo estudar um pouco desta palavra com vocês, falar um pouco sobre este assunto. Todos encontraram? Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Amém? Tem alguém folheando ainda? Eu aguardo para nós acompanharmos. O 10 vai falar desta forma: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. O versículo 11. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo, diz o tempo, e a oportunidade ocorre a todos. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, e como passarinhos que prende com laço, assim são enlaçados também os filhos dos homens, no tempo de calamidades que vêm de surpresa sobre eles. Até aí. Pai, aqui está a tua palavra. Eu oro ao Senhor neste momento. Peço ao Senhor que não seja nada de mim, mas que seja simplesmente a voz da tua palavra, que ecoa, Senhor, do teu trono. Pai, que a tua igreja possa nesta noite receber a tua palavra, que o Senhor fale um pouco mais comigo, através dela, Senhor, para que eu possa ministrar, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Pai, à medida que nós, ó Deus, caminhamos pela tua palavra, dai-nos, ó Deus, as revelações, dai-nos, ó Deus, as instruções, faça-nos entender que cada palavra, Senhor, dita nesta noite, Pai, seja como uma semente plantada em terra fértil. Pai, que cada palavra, Senhor, dita nesta noite, seja, Senhor, uma semente, ó Deus, a qual dará para o teu reino. Pai, ó Deus, Senhor, frutos, ó Deus, e que seja frutos para a vida eterna. Pai, estamos diante do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o teu Espírito Santo, nós não teríamos chegado aqui. Se não fosse o poder da tua palavra, nós não estaríamos vivos. Mas o Senhor tem nos guardado. E é por isso que nós prezamos, ó Deus, pela tua palavra. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vim a fim de ministrar um pouco sobre tempo. Eu achei essa passagem específica para a ocasião. E nós bem sabemos que o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo. O Senhor é aquele que governa todas as coisas. Se existem estações, o motivo de cada estação existir é porque existe alguém. E esse alguém é chamado de Jeová, o Deus Todo-Poderoso,
e conhecido na palavra como o Senhor das estações, o Senhor do tempo. Dito isso, entendemos que se Ele é o Senhor do tempo, todas as coisas estão sujeitas ao seu governo, à sua soberania. E sabendo que Ele é o Senhor do tempo, que Ele provoca, que Ele faz, que Ele manifesta, que Ele opera, conforme o seu querer, o seu entendimento, entendemos que todas as coisas são perfeitas ao seu tempo. Ou seja, se as coisas são perfeitas ao seu tempo, todas as coisas são perfeitas no Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é tão verdadeiro quando se diz que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Gênese, Ele é o começo de todas as coisas. E sem Ele, nenhuma das coisas que existe poderiam ser visto ou existir, porque é Ele quem ordena. A Bíblia vai dizer que Ele é desde o princípio. A Bíblia vai dizer que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega. Isso significa que Ele é o Gênese e Ele também é Apocalipse. E se Ele sabe o início e Ele mesmo planeja o fim, o Senhor é aquele que governa as nossas vidas. O Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O sábio vai escrever em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. E isso é muito sério. E ele vai relatar que há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo também de colher. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de ajuntar, tempo de espalhar. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o importante nesta noite aqui é o tempo. Mas é importante nós termos a ciência quando falamos de tempo, que nós, embora vivemos no mundo, o Senhor nos deu o dom gratuito de vivermos. Nos deu sabedoria. E se estamos aqui é porque nós temos sabedoria dada de Deus, do alto. E se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. E a sabedoria que nós temos não é nossa a sabedoria. É a sabedoria daquele que tem a ciência de todas as coisas. Daquele que conhece todas as coisas. Daquele que tem o governo de todas as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando vocês forem ofertar um culto a Deus, dá o culto a Ele com raciocínio, com sabedoria, com inteligência. E isso nos faz entender que a nossa vida está governada pelo Senhor que opera todas as coisas. O Senhor que tem o domínio de todas as coisas. O Senhor do tempo. E isso é maravilhoso. E eu me peguei pensando nesta palavra hoje. E esta palavra me fez regressar alguns anos atrás. Irmãos, eu me lembrei de um fato que ocorreu comigo há uns 2 anos atrás. Nós estávamos em tempo de pandemia. E hoje eu me lembrei, e até me lembrei de alguns que se foram, que era conhecido meu, em que a Covid-19 veio, e talvez você agora voltou à sua mente e lembrou de alguém, em que estava aparentemente bem, e de repente chegou a notícia, fulano de tal morreu. Eu recebi várias notícias de pessoas que estavam bem, foram para os hospitais e não retornaram para os seus lares. E hoje, mediante esta palavra, eu fiquei preso e me lembrei de um fato. No meu trabalho, no ramo que eu trabalho, no final da pandemia, um rapaz do bairro Magalhães me chamou para fazer um serviço na casa dele. Fui lá prestar o meu serviço. Uma casa muito bela. Uma casa muito chique.
E eu sempre vi esse rapaz, eu passei alguns dias ali trabalhando na casa dele, e eu observando a beleza daquela casa, bem preparada, com piscina, com sauna, que sai da piscina para a sauna, quartos belos, a casa é impecável. E um dia eu tive a curiosidade de tomar liberdade e perguntar a ele: ô meu querido, você está construindo esta casa? Você vai casar? E quando eu fiz essa pergunta, ele mudou o semblante, caiu uma lágrima do olho dele. Ele olhou para mim e falou: Bismarck, esta casa eu fiz com a minha noiva. Nós tínhamos 10 anos de noivado. Esta casa está pronta. E cada detalhe que você vê na casa me levou nos quartos, os quartos impecáveis, arrumados. E eu falei: cadê ela? Falei assim: há 2 anos, na semana do nosso casamento, a Covid-19 levou ela de mim. Aquilo eu lamentei, chorei com ele, orei por ele, e eu perguntei para ele: e aí? Ele falou assim: a minha vida não faz sentido. Porque eu descobri que eu fiquei 10 anos namorando a pessoa da minha vida e nunca trouxe ela para morar dentro da casa que nós trabalhamos, porque eu estava esperando o dia certo, o momento certo, tudo ficar bem, as finanças melhorarem. Estava esperando um momento em que ele nunca vai acontecer na minha vida. Eu poderia ter casado antes. Eu poderia ter deixado de construir e ter casado. Essas eram as palavras que ele direcionou a mim. E hoje eu meditando dentro desta palavra, eu fiquei pensando: meu Deus, será que nós vivemos desta forma? Será que nós estamos caminhando desta maneira? Porque a realidade dos nossos dias está descrito em que nós não sabemos. Irmãos, nós não sabemos. Nem o dia, essa é uma realidade que nós temos que viver todos os dias. E é bíblico. É a palavra que está dizendo: tudo que vier à tua mão para fazer, tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Faça com toda a tua força. Porque para a sepultura, para onde tu vai? Lá não tem projeto. Lá não tem banco. Lá não tem sonhos. Lá é uma realidade de que aqueles que fizeram, fizeram, e quem não fez, não faz mais. É uma realidade que está entre nós, matando muito nos nossos dias, porque tem muitos que estão agindo desta forma: ah, eu não vou, amanhã eu resolvo. Eu não faço, amanhã eu vou fazer. Ah, eu não vou fazer hoje, porque amanhã eu vou fazer. O amanhã é uma mentira inventada por Satanás para prender as pessoas e não deixarem prosperar diante de Deus, porque o amanhã não existe para mim, não existe para você, porque amanhã ele será hoje. Ontem alguém me perguntou, estava na casa do pastor Guilherme, um senhor de 50 anos me abordou ali na região e falou: deixa eu conversar contigo. Aí ele descobriu que eu era pastor. Deixa eu conversar contigo. Eu tenho 52 anos, ele falou comigo, drogado,
Eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu já li 3 vezes dentro da prisão. Essa foi a conversa que ele falou comigo lá. Eu ouvi ele falou. E quando ele me perguntou, e aí, pastor? O que é que o Senhor me fala? Eu falei para ele um provérbio, contei para ele uma história. Falei assim, meu irmão, eu estava com um amigo que me perguntou a mesma pergunta que você me fez. E o Senhor respondeu o que para ele? Assim, vira homem. Seja homem consigo mesmo. Porque não dá para você conhecer o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é o Senhor do tempo, o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Não precisa você ler Gênesis e Apocalipse se você não for aquele que vai colocar em exercício todos os dias a palavra que você se alimentou. Porque a palavra, falei com ele, porque é a mesma palavra que dá vida. É a mesma palavra que no futuro ela vai te condenar se você não viver perante as leis e os mandamentos que estão escritos dentro da palavra. Irmãos, e isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Não dá para nós ficarmos brincando de cultuar, de viver diante de Deus, com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, com as nossas má vontades. E isso aqui eu estou falando no princípio do mundo dos homens, o mundo físico. Mas na obra do Senhor é a mesma coisa. Não dá, eu me lembro muito bem que Jesus vai enfatizar que havia no meio do povo, dentro da igreja, uma classe de viúvas, 2 classes, 5 prudentes e 5 insensatas. E é nesta palavra que eu me pego e morro de medo. Morro de medo. Porque o Senhor vai dizer que as 5 que estavam dentro da congregação, as outras 5 que estavam também dentro da congregação. Irmãos, olha o tempo. Estavam no mesmo ambiente, com o mesmo propósito. Qual era o propósito? Eu esperar o noivo. O ambiente é o mesmo. O propósito é o mesmo. Mas com pensamentos diferentes. Com artes diferentes. A Bíblia vai dizendo que está dando noivo, que é Senhor do tempo. É por isso que não dá para cochilar, porque você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe o momento. Para de brincar com a presença do Senhor. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe o momento. Deixa de ser fingido dentro da congregação. Não deixa o teu azeite acabar. Ei, para de dar desculpa para aquilo que você tem que fazer. É isso que a palavra está dizendo. Tudo que vier à mão para fazer, faça com toda a tua força. Ah, pastor, eu sou fraco. É com toda a tua força. Ah, pastor, eu não sei falar. É com toda a tua força. Irmãos, eu sinto tanta saudade. E olha que eu sou novo de evangelho. Eu sou um bebê no evangelho. Sou um bebê, estou aprendendo a caminhar. Mas eu me lembro que quando eu cheguei para a congregação e o pastor Branquinho me viu ali na missão, quando eu trabalhava de cooperador, de diácono, eu estava sentado um dia, igual o pastor Branquinho está sentado, e tinha um camarada pregando em cima do altar, o fogo caindo, Deus estava usando ele com um paletó igual eu estou, e eu pensei ali do lado, igual o Branquinho está, oh meu Deus, se o Senhor me fizesse pregar um pouco, deixa eu pregar um pouco, eu não tinha oportunidade. Só que ouvindo Deus, é isso que Deus quer. É isso que Deus está querendo ouvir. É ouvir você dizer que você apenas quer fazer alguma coisa para Ele, viver alguma coisa diante dEle, e Ele faz. Quando eu tranquei aquele pensamento, o pastor pegou o paletó, tirou o paletó, parou de frente de mim,
O que tu disse? Você falou que você quer pregar, então tome aqui. Tu és um pregador da palavra. Eu não sabia nem ler a Bíblia direito. Só que eu peguei aquilo com tanta força, vesti aquele paletó, e na outra semana eu já estava em cima do altar pregando a minha primeira palavra de 5 minutos. Irmãos, 5 minutos eu preguei a primeira palavra. Ezequiel, Vale de Ossos Secos. Foi a minha primeira frustração e a minha primeira emoção. Porque eu falei para o pastor, pastor, eu quero pregar. Me dá uma oportunidade. Ele não me chamou, eu pedi a oportunidade. E o pastor Elisneuto, muito doido, pegou e falou, então domingo quem vai pregar é Bismarck. Cheguei e li aqui, eu acho que o capítulo quase todo em 5 minutos. Depois não soube falar mais nada. Eu agradeci a oportunidade. Irmão, só que depois daquele dia, entrou em mim uma sede tão grande de me melhorar, de me capacitar, de estudar mais, de buscar mais, de querer mais. E muitos não entendem o porquê que tem pessoas que chegam na casa. O Senhor tira das drogas, tira do lamaçal, e com poucos meses está pastoreando, está evangelizando, ganhando almas, e muitos que estão na casa não têm coragem de pregar. Se colocar para pregar, não prega, para louvar, não louva, se chamar para ir na boca de fumo, não vai, porque não tem força para ir, ou se tem força, não se predispõe para deixar Deus operar. E a palavra está dizendo, se vier a tua mão para fazer, se vier a tua mão para fazer, pastor, se vier a tua mão para fazer, pastor, não tem desculpa, não tem desculpa. Moisés colocou uma desculpa diante de Deus. Deus, eu sou tão duro de palavra, minha palavra é tão ruim. E o Senhor, vai, e quando te perguntar, diga, eu sou, porque não é sobre você. Não é sobre você, é sobre aquilo que Ele pode fazer. Não é sobre você, é aquilo que Ele pode operar. Não é com a tua força, é a força do braço do Senhor dos Exércitos, o Deus do tempo, o Deus que opera, o Deus que faz. Pelo poder do homem, o mar vermelho nunca tinha se abrido. Mas o Senhor está dizendo para Moisés, Moisés, ergue aí o cajado, o que é que tu tem na tua mão? E Moisés erguendo o cajado, o mar se abriu. Deixa eu pregar bem calmo isso aqui. Vamos falar de homens. Sabe o que é agir com a força, Marcelo? É você estar em Ur dos Caldeus, uma terra de pagã, uma terra de pecadores, e a palavra do Senhor chegar à tua mente, sai-te da tua casa. Sai-te da tua casa, larga tudo, vai viver aquilo que eu preparei para você, e você sair como Abraão, sabendo que parecendo que é uma loucura, sabendo que tem coisas difíceis, caminhos difíceis, apertado para passar, mas você sair sobre a palavra que veio até você, dizendo, vai que eu te farei pai de multidões. Se Abraão, irmãos, se Abraão tivesse ouvido, olha como é que isso é interessante. Está todos me ouvindo, amém? Mas se não tiver força, se não tiver coragem, esta palavra será apenas mais uma palavra. Acabe está colocando o terror em Israel. Acabe está destruindo com tudo. E eu preguei aqui em outra terça-feira. Só que tem um doido, um tal de Elias, que se levanta no meio do caos e decide ser uma tocha no meio do povo, decide ser uma boca profética no meio da nação, decide ser alguém movimentado por Deus. E isso é tão interessante, que Elias não era ninguém, um tisbita.
nem direito de estar lá dentro da terra falando alguma coisa, Elias não tinha. Alguém poderia dizer, quem é esse aí? Lá de Gileade. Só que Elias vai dizer para Acabe, segundo a palavra, que eu vou liberar agora. E na presença do Deus que eu estou, que não vai chover nessa terra durante esses anos. E não choveu. Não choveu. Por quê, pastor? Porque alguém que entendeu que o Senhor só precisa de alguém com um pouco de força. Porque ele entendeu que o Senhor só precisa de alguém com um pouco de força, de coragem, de intimidade, de querer ir, de querer fazer e se colocar na brecha. Sabe qual é o problema dos nossos dias? É que Acabe está reinando, mas nós estamos escondidos comendo pão e bebendo água. Aí o Senhor tira lá da boca de fumo, não menosprezando os usuários. Meu irmão, eu converso com os obreiros no Portal das Acácias o seguinte, e eu tenho liberdade para falar, aproveitar que hoje é minha última terça-feira aqui, por enquanto, né? O pastor já está vindo. Falo com os obreiros e ensino desta forma. Se tu não fazer, o Senhor tem quem faz. Eli, se tu não fazer, aí a nossa geração morre de raiva. Deus levanta um menino e coloca no teu lugar. Ah, como, pastor? Você lembra? Era Saul, não era? Saul não era o rei, bonito, formoso? Dá até vontade de ter conhecido Saul para ver se era isso tudo mesmo que a Bíblia fala de Saul. Só que Saul dá um mole. Saul não entende que só precisava de ter um pouco de força diante de Deus, para Deus operar, para Deus fazer. E a cultura dos nossos dias estava tão aflorada naquele dia que Jessé corre na casa, Samuel corre na casa de Jessé, e quando chega lá está os mais bonitos. É esse. Ah, o pastor Branquinho está bonito, está arrumado. Ah, é o pastor Guilherme, é o Otaviano, tão bonito, tão arrumado. E o Senhor vai dizer, não é nenhum deles. Eu acho interessante, e tem coisas que eu tenho até vergonha de ministrar. Tem coisas que eu nem gosto de ministrar, porque às vezes parece... Porque eu sou novo, eu me considero um jovem. E parece que eu estou pregando, mas não é. Olha a realidade. Os camaradas estão dentro da casa de Jessé preparados, são guerreiros. É esses aí, não é? Porque Deus, tu vê por fora, mas eu conheço por dentro. E a Bíblia vai dizer que ninguém come, ninguém se assenta na mesa, enquanto não vai buscar Davi e fala, embora que o profeta está lá na casa, e se você não chegar, ninguém vai comer, o banquete não vai ser colocado. E vem Davi, menor da casa. Tadinho, sardento. Deus é tremendo. Deus ainda está à procura dos menores. Gideão! Junta o povo, Gideão! Junta o povo, vamos para a batalha! Gideão convoca, toca a trombeta, nós vamos para a batalha! Exército, se prontifique! 33.000. Senhor, está aqui o exército. Senhor Gideão, aí tem muita gente. Como que faz? Fala para os medrosos, os covardes, voltarem. Sumiu quase todo mundo.
Senhor, está aqui o exército do Senhor. Gideão ainda tem muita gente. O problema ali não era a quantidade. Era o propósito. O problema não é as cadeiras vazias ou cheias. O negócio não é sobre você estar sentado. É porque você está sentado e para que você está sentado aí. Qual é o propósito de você estar sentado aí? É simplesmente por estar sentado. Aí quando coloca para descer as águas, sobra 300. 32.700 covardes, frouxos, voltaram. E o que a palavra vai dizer? São 300, mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 corajosos, 300 valentes que obedecem, que está no propósito e não abre mão de viver aquilo que é o propósito da casa do Senhor. É por isso que nós não podemos vacilar com o tempo. Escute, obreiros do portal, serve para nós. Se você não faz, o Senhor tem sempre um Davi. O Senhor tem sempre um Samuel. Aí alguém vai dizer, eu não entendo, chegou agora, é menino, eu já ouvi, é uma criança, não sabe falar, não sabe pregar. Porque tem propósito, porque está amado, tem coragem, e Deus não quer aquele que aparentemente está bem posicionado. O Senhor quer aquele que o povo fala, isso aí é um zero à esquerda. A Bíblia está dizendo que a batalha está armada, Golias está afrontando, Israel está perdendo a batalha, recuando. Só que a Bíblia está dizendo que, do nada, chega lá um tal de Davi. Enfrenta o gigante com uma pedra, com uma funda. Nunca foi a funda, nunca foi a pedra, nunca foi Davi, mas foi a coragem. É por isso que a Bíblia está dizendo, tudo que vier à tua mão para fazer, tudo que vier à tua mão para fazer, tudo que vier à tua mão para fazer, fazei com toda a sua força, porque para onde você vai, você não levará nada, mas haverá um dia em que você se colocará diante daquele que é Senhor do tempo, e você terá que prestar a Ele cada segundo na presença dEle, cada culto que você se assentou para cultuar a Ele. Descenda um tempo. O Senhor quer fazer em você. Meus irmãos, é noite de ensinamento, é isso. Não dá para nós ficarmos olhando para o lado. A Bíblia vai dizer que aquele que observa o vento. E aqui eu já caminho para quase finalizar, mais 10 minutos. Aquele que observa o vento. Esse nunca planta. Esse nunca colhe. Você é Davi? Você conhece o seu Senhor?
Você sabe quem você está servindo? Ou a ansiedade desses dias. Olha. Olha o que o versículo 12 está falando. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte. Assim como os peixes que pescam com a rede fatal. E como os passarinhos que se prendem com laço. Assim são enlaçados também os filhos dos homens no tempo de calamidades que vem surpresa sobre eles. Aqui está dizendo que tudo quanto te vier hoje, pastor, o que está na tua mão? Igreja, qual é o chamado que o Senhor te entregou? Qual é o talento que o Senhor tem colocado na tua mão? O que você tem feito com o talento que o Senhor colocou na tua mão? E ele haverá um dia em que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas que ele vai ter que se apresentar diante de nós, arrebatar a sua igreja, e haverá um dia em que eu chegarei perante ele com os meus talentos. Haverá um dia em que o que você fez será passado diante de todos os olhos, perante toda a congregação dos santos, e você haverá de prestar conta de tudo aquilo que o Senhor te entregou quando você estava na terra para fazer, e naquele dia que a Bíblia está dizendo que não tem tesouro, que não tem planos, não tem nada. O que você fez está feito e está diante de Deus. É por isso que eu falo que é uma coisa que eu morro de medo. No início eu falei de louvar, de pregar, de caminhar, de fazer, de interceder, mas no dia em que chegar a hora do meu Senhor, que eu bater na porta, abre, Senhor, e Ele olhar para mim e dizer: afasta-te de mim para o fogo, que eu não te conheço. Oh meu Deus, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia da nossa vida, que nós não venhamos se esquecer de fazer a obra do nosso Deus. Irmãos, é tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de alavancar, é tempo de aprender, mas também é tempo de fazer. É tempo de nós colocarmos a mão no arado, sabe? Meu Deus, isso aqui é tão vivo dentro de mim. É tempo de nós colocarmos a mão no arado. Era tão gostoso quando pregava nos púlpitos da nossa igreja, que nós temos que colocar a mão no arado e nós não podemos olhar para trás. Que é tempo de nós renunciarmos o pecado todos os dias para se aproximar diante de Deus. Que é tempo de nós colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que é tempo de andar em santidade. Que é tempo de nos revestirmos, Efésios 6, de toda a armadura de Deus, para resistirmos firmes às ciladas do nosso adversário. Meu Deus, que saudade, quando a igreja ainda tinha saudade de ouvir que o Senhor está voltando, que está aí, que está à porta, que daqui a pouco a noite vem, e nós não sabemos a hora, mas a hora pode ser agora, tudo pode acontecer agora, e nós estamos diante desta realidade. Estamos diante desta realidade, mas parece que não enche mais os corações. Parece que essas palavras não têm mais graça. Parece que não querem mais ouvir que Ele vive e reina para todo sempre, que Ele virá voando sobre as nuvens.
e levará a igreja amada, arrebatará a igreja amada. Aqueles que estão mortos ressuscitarão, aqueles que estão mortos ressuscitarão, se apresentarão diante dele, e a sua igreja será tirada desta terra. Oh meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós, e faça-nos entender que o Senhor é o Senhor do tempo, e tudo está no controle das tuas mãos. Aleluia, aleluia. Irmãos, finalizo. Aonde está a prosperidade do homem? Está no temor do Senhor. Aonde está a vitória do homem? Está em andar na presença do nosso Deus. A Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E o pão que tu corre o dia todo atrás enquanto tu dorme. Aleluia. Nós não precisamos mostrar recursos, nós não precisamos de amuletas, nós não precisamos criar cenário. O nosso Deus habita e trabalha naquele que diante de Deus se coloca de pé, porque eu estou vendo a Bíblia cheia de personagens, de homens e mulheres de Deus que não tinha nada, mas tendo Deus, tinha tudo. Não tinha nada, mas tinha tudo porque estava diante de Deus. Pedro não tinha nada, Tiago não tinha nada, os discípulos não tinham nada, mas a presença de Deus era tão grande na vida deles que até hoje as suas vozes ecoam por todo mundo, pregando a palavra do Senhor, libertando, salvando, porque eram pessoas que mesmo não tendo força, descobriu que o Senhor era a sua força. É por isso que a palavra está dizendo: quando vier na tua mão para fazer, irmão, não corra. Surgiu uma ordem, uma necessidade na casa, ou tu faz, ou Davi vem, ou tu escuta Deus, ou Samuel vem, e o Senhor deixa de falar com o velho, o ancião, com o sacerdote, para falar com a criança. Esta é a palavra, irmãos. Diante de Deus, finalizo. Diante de Deus não tem letrados. Diante de Deus não tem riquezas. Nada disso fascina Deus, porque Deus é a própria sabedoria. Então tua intelectualidade não compra Deus. Tua riqueza não compra Deus, porque Deus é dono do ouro e dono da prata. Agora você quer ver você encantar Deus, você mover o coração de Deus, é no cenário de caos, quando todo mundo dizer que não vai, que não quer, você se levantar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, meu Senhor. Aí Deus se levanta e te encontra lá no pasto, se preciso for. Te tira de trás das malhadas. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fica com esta palavra. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Você não é inútil dentro da casa de Deus. Você pode estar fora da rota que Deus te colocou. Agora, se você tem força e está dentro da casa, tem sempre algo dentro da casa para você fazer. Pastor, e o que eu faço? Quando vier a tua mão para fazer, faça com toda a tua
força. E o Senhor, pastor? O Senhor aperfeiçoa. Não é a Bíblia que fala que o Senhor pega aqueles que não sabem nada para confundir os que sabem? Não é Ele que é o Senhor do tempo? Não é Ele quem rege todas as coisas? Não é Ele que está na direção da tua casa? Não é Ele que tem o controle da tua vida? Não foi Ele que te formou? Não foi Ele que te chamou? E o que está faltando, pastor? Fazer com toda a minha força. Veio para fazer? Faça com toda a tua força, em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés. Deixa eu orar pela sua vida. Esta é a palavra do nosso Deus. Esta é a palavra que é inefável. Esta é a palavra que não oscila. É a palavra que permanece a mesma. Se eu falar alguma coisa de mim mesma que tudo falha, cai por terra, a minha palavra não vale nada. Mas se a palavra do Senhor é pregada e tu escuta, tu coloca em prática, esta palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nesta noite estamos diante do Senhor nesta congregação. Pai, quero te louvar, te exaltar, te engrandecer, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui, Deus, tem nos ajudado o Senhor. E se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a tua palavra, as tuas orientações, se não fosse o teu governo, se não fosse a tua mão, se não fosse o teu cuidado, Pai, o Senhor é o Senhor do tempo. Trabalha, Senhor, em cada vida que aqui está. Trabalha, meu Deus, em nome de Jesus, em cada casa, em cada família aqui representada. Pai, desce, Senhor, meu Deus amado, com bálsamo. Cura, Senhor, feridas na alma. Transforma, meu Deus, vidas para o teu louvor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E nos ajuda a fazer, com toda a nossa força, tudo que o Senhor colocar diante de nós. Em o nome de Jesus. Amém.